É visível como nós estamos atravessando um cenário mutante, camaleônico, transformador e muitas vezes nos deixa sem as respostas que a gente precisa para dar conta da gente enquanto coletividade. Então eu poderia começar dizendo que Nando Reis, quando afirmou que o mundo está ao contrário e ninguém reparou, ele estava quase certo, porque eu acho que a gente reparou. Eu acho que a gente está percebendo que não dá mais para interpretar a realidade do século XXI como se no século XX estivéssemos. Nós estamos numa experiência de intervalo inédita. Nós somos as testemunhas oculares de uma transição de paradigma. Pela primeira vez na nossa história recente, a gente está entre um presente que está quase terminando e um futuro que ainda não nasceu. Oi, eu sou Marina Persson e fui convidada para falar sobre um tema muito contemporâneo, que é o que vem mudando na produção cultural do ponto de vista do erótico e da exposição dos corpos. E para conversar comigo, eu chamei uma pessoa que eu admiro muito, que é o crítico e professor de cinema Juliano Gomes. A gente está indo agora para o Museu da Imagem do Som em São Paulo, o MIS. Ei, Marina! Ei, Juliano, bom dia! Bom dia! Que bom que a gente vai conversar Oba, hoje. Quero muito, adoro essa conversa. E esse tema, hein? Espinhoso, porém gostoso. Sim. Você não acha que foi sempre assim, que as coisas sempre foram mudando e que a gente está só vivendo um movimento natural da da existência? Assim, né? Sempre é muito, né? Porque tem, nas cavernas já tem um desenho lá do pessoal transando. Exatamente. Então essa escala é muito grande. Mas pegando a indústria cultural mesmo, né? A existência do cinema e, né, da música, né, da cultura urbana, tem ciclos, eu acho, de picos para cima e para baixo em relação a isso, né, de exposição e de transgressão e talvez de contenção, né, e de uma certa retração. Amansamento. Concordo com você, eu acho que tem uma curvinha aí que eu suponho que daqui a pouco a gente chega de outra maneira no polo oposto, digamos. Agora eu fico pensando, né, em termos do nosso assunto de hoje, né? A exposição do sexo, não tanto da sexualidade, mas tem uma diferença, né? É, exatamente, da representação de como esse sexo está nas telas. Sim. Acho que tem uma parte que é mais ou menos consensual. A gente, pelo menos no cinema, tem muito mais mulheres fazendo isso e pessoas que não são homens cis hétero fazendo. E eu acho isso é uma linha consensual. Tipo, isso é melhor. Claro, isso melhorou. É uma mudança recente, enfim, ainda temos muito a avançar, mas eu acho que isso é uma coisa excepcional. Ainda que seja pouco. Muito poucos, é o começo. Porém, é muito mais do que a gente precisamos tinha. aí, acho que eu já vi cálculos, algumas gerações para vislumbrar alguma equidade em relação a isso. Porém, na linha histórica de uma grande desigualdade, tem um caminho que me parece na direção certa, e eu acho isso muito bom. 2015 para cá, a gente tem mulheres dirigindo filmes pornô. A gente tem mulheres trazendo para esse gênero, que é filme erótico, trazendo um pouco mais do que é o desejo feminino, né? Tem essa sueca, Erika Lust, sabe? Que é uma diretora sueca, porque sabe que a Suécia tem uma grande tradição. Eu nem sabia que ela era sueca. Tem uma grande tradição de... exatamente. Inclusive já foi sinônimo da mesma coisa. De revistinhas, né? Sueca. Os suecos são os grandes mantenedores, assim. É verdade. Cultivadores do patrimônio. Do sexo da humanidade, né? Mas e aí muda tudo quando você tem uma mulher fazendo filmes que excitam as mulheres também, que se preocupam também com o desejo feminino e não só colocam as mulheres como sujeito e não só objeto, né? E aí passa por você ter um pouco mais de conversa, um pouco mais de clima, um pouco mais de envolvimento, um pouco mais de paquera. O erotismo e principalmente a sexualidade, o sexo, ele está no cinema desde que o cinema é cinema, né? Ali no século XIX, nas primeiras projeções, quando você tinha vários filmes curtos, você tinha, né, um passeio na Índia, uma operação plástica,
alguém transando, um mágico. Acho que isso sempre teve posto. E eu acho que depois, né, quando você constitui ali a gramática ficcional, tem uma coisa que não é exatamente sexual, mas que é erótica, que é a possibilidade de você, pela estrutura ficcional, entrar numa situação sem ser visto, né? A constituição da gramática do cinema tem a ver com voyeurismo, né? Você chegar perto de alguém, né? Chegar perto do rosto de alguém, olhar sem ser visto, né? Isso tem... Eu acho que o jogo do cinema, essa janela, né, que a gente entra sem ser visto, ela é erótica no sentido, né, ela tem uma estrutura ligada ao voyeurismo. Totalmente. E eu acho que é bacana também o Marlon Brando, ou, né, essas figuras que, enfim, não estão ali nuas, mas cujo gesto é preenchido, né, de tesão, e James Dean, né, tipo, onde uma pequena coisa carrega uma energia erótica gigantesca. A energia do erotismo, ela tem a ver um pouco com, né, mostrar, esconder de alguma forma, né? Então tem um jogo... com o não explícito também. Exatamente, com uma linha tênue, né? Entre atiçar, como você mesmo falou, atiçar uma imaginação, né, do que eu não estou vendo. A imagem em movimento, na verdade, até mais do que o cinema, ela tem uma energia erótica um pouco inerente, porque eu acho que isso chega até o TikTok. Enfim, acho que isso é muito amplo, assim, sabe? Como, né, um lugar onde a gente... né, pode ver o corpo do outro de uma maneira mais ou menos livre. Cada avanço, ele gera um retrocesso, necessariamente. Na geração Z, quase 52% dos jovens não querem ver sexo nas telas. Eles preferem filmes que abordem amizade e amor platônico. Uma coisa assim, pura. Pura no sentido de que não erótico, né? Mas assim... E ao mesmo tempo que para eles, por exemplo, uma pessoa trans é uma não questão. Sim. Né? Uma pessoa que fala, olha, eu mudei de nome, eu agora tenho uma outra identidade de gênero, é uma não questão para eles. Eles aceitam assim, você não precisa explicar nada. Porém, né, isso eu acho, como você mesmo falou, isso gera outros tipos de questões e que eu acho que toca o nosso tema, que tem também a ver com, na medida que existe uma demanda reprimida por essas representações, eu acho que você também começa, por isso que eu falei em outro momento sobre identificação, a querer coisas que estão sempre correspondendo ao que você é, a como você se vê, e essa demanda é justa. Porém, o sexo e a sexualidade, ele tem uma história, na sua representação e também na sua presença, de transgressão, de uma coisa estrangeira, uma coisa que te tira do lugar. E eu acho que hoje esse enorme avanço traz um hábito de se relacionar com as coisas sempre no lugar. Até, por exemplo, a ideia do cringe, né? Que tem a ver com um problema do constrangimento. Sim. Que se constrange muito fácil. Na medida desse avanço, a gente tem um pouco essa questão, né? Então, você não me dá exatamente a imagem que eu faço de mim mesmo, uma correspondência, então eu não quero. Entende? Isso aqui está me estabilizando, não quero. Isso é estranho, não quero, porque haver o nicho de mercado, entendeu? Haver o segmento de filmes para identidades trans certinho, eu acho legal ter uma espécie de caretice da dissidência de gênero. Porém, é sempre preciso ter um pouco os malucos e as malucas, né? Enfim, que baguncem o coreto, entende? E aí eu sinto, minha questão é que às vezes o hábito e o desejar o bagunçar o coreto talvez tenha, diminuído um pouco, sabe? Essa coisa de abertura para um negócio que eu não entendo, um negócio que, com certeza. Tá falando mal, tá falando ruim, que negócio é esse? Preciso pensar um pouco mais, entende? Porque também tem a ver com outras questões, né? A velocidade de reação, né? Você viu o filme, tem que postar, né? As coisas têm que, talvez, durar menos como estímulo e elas precisam se organizar, né? Eu preciso ter alguma coisa para falar, eu preciso gostar ou não. Porque esse é o grande barato social do sexo, da sexualidade, que é uma espécie de energia de instabilidade, de alguma coisa que vai de descontrole. A instabilidade no campo da cultura e da arte, eu acho que é sempre bem-vinda. Infelizmente, os estudos mostram que essa busca excessiva pelo prazer, na verdade, dificulta a sensação de felicidade. Porque a gente vai tentando superlativar a experiência o tempo inteiro e as experiências, quando acontecem, são sempre poucas. Não fazem efeito sobre o nosso existir. E por que há o esvaziamento da experiência? Porque a gente busca tanto o superlativo da experiência. Por exemplo, quando a gente dá um controle remoto
a um garoto que tem uma condição social abastada, ele vai ver num desses suportes de TV qualquer, um programa, ele começa a ver aquele primeiro tá bom, mas de repente o outro pode ser melhor e ele muda. O outro pode ser melhor e ele muda. E ele muda, e muda, e muda, e muda, e muda. E ele não para em nenhum deles, porque sempre há uma expectativa de que a outra experiência possa ser melhor. E com isso, a gente vai perdendo a capacidade de viver experiências. O que é a experiência? É quando o inacreditável invade a rotina. É quando, lavando o prato, alguma coisa acontece que precisa ser contada, que precisa ser dita, que precisa ser falada. É enxergar o extraordinário no simples. A nossa vivência atual dificulta que a gente consiga enxergar o extraordinário no simples. E se a gente tem dificuldade de enxergar o extraordinário no simples, nós tentamos desesperadamente que a nossa vida seja submetida na lógica do consumo. Juliana, um prazer te receber aqui na minha sala de cinema particular. Olha, que luxo. Só que não. O primeiro curta que eu dirigi na vida estreou nessa sala. É? É. A gente fez uma sessão aqui. Mas eu queria voltar só um pouquinho na história, porque talvez as pessoas não saibam que no começo do cinema eram as mulheres que faziam. Tem um documentário chamado E a Mulher Criou Hollywood, quer dizer, o título já fala muito sobre isso, né? Elas eram diretoras, roteiristas, diretoras de arte, montadoras, muitas mulheres montadoras, mas, sobretudo, roteiristas e diretoras. E é incrível que isso tenha, que essa proporção tenha se invertido completamente a ponto de que, sei lá, nos anos 20, a gente tinha uma mulher dirigindo em Hollywood só. E isso se reflete também na maneira como a gente vê o sexo e o erotismo sendo representado ao longo da história. Então, uma mulher dirigindo um filme que tem uma cena de sexo é diferente do que um cara. O que opera essa mudança e esse monopólio, digamos assim, né, é a transformação do cinema num grande business, né, que movimenta milhões, né? Acho que tem um jogo aí, né, entre gênero e economia, digamos assim, né? Acho que né, quando a coisa muda de escala, isso se torna uma coisa dos homens, né? De controle, né? E de limitação e de concentração, tanto de concentração de renda, concentração do olhar, concentração do imaginário, né? Sobre essa questão se você acha que esse novo feminismo, esse feminismo contemporâneo, essa nova onda que veio lá desde 2013, mais ou menos, assim, como isso impactou na nossa produção audiovisual, do ponto de vista dessa exposição, da representação do sexo, exposição dos corpos e tal? Eu acho que, por um lado, é bacana elucidar que essa história, uma história de dominação e monopólio, né? E também de um certo imaginário. Então, isso ser mais visível para todo mundo é muito bom. E um pouco, né, explicitar essas dificuldades, né? O filtro que faz, né, que deixa tantas mulheres pelo caminho. Que isso é muito importante de ser um dado consensual. Isso tem um óbvio preço ou custo, que é como um pouco abrir uma ferida aberta muito antiga, né? E fica muito exposta. E aí você tocar próximo à área dessa ferida fica um pouco difícil. É uma boa metáfora essa. Não é? E aí o lugar de voltar a falar disso, né, de chegar perto desse problema, né, e tentar... Porque a gente está falando, né, de arte e cultura, que são coisas que vão misturar assuntos, misturar temas. As coisas nem sempre são explicadinhas, certinhas, né? Então, trafegar por o campo da representação da sexualidade de maneira mais livre e tranquila, eu sinto que é algo que vai... A gente agora, eu acho que já vive um momento de uma certa decantação desse processo, onde eu acho que as coisas vão ficar mais serenas em relação a... Vamos mexer nisso, vamos lidar com isso de uma maneira mais tranquila, porque eu acho que, né, que na medida que você... O momento histórico que você expõe, né, o problema, olha só o tamanho desse problema, que é amplo e que tem várias faces, né, mas cujo resultado é, né, alijar as mulheres, alijar as pessoas que não sejam né, o homem hétero, branco ali, padrão. Então, eu sinto que a gente já está no começo de uma curva de abertura, porque foi preciso, eu acho, para traduzir uma mudança, algum nível de
rigidez, entendeu? Isso não pode, não aguentamos mais isso, né? Não aguentamos mais ver a objetificação do corpo feminino e tal. Eu acho que essa força, nesses momentos de mudança social, ela é importante, tipo, uma certa rigidez. Só que ela, necessariamente, tem uma hora que a própria rigidez, ela fica também chata. A atmosfera mais policialesca, ela uma hora cansa. E o cinema, historicamente, ele tem a ver com prazer. Eu sinto que daqui a pouco a gente vai começar a perceber uma tentativa de, não sei, retorno, sabe? De um certo hedonismo, de uma certa tranquilidade em relação sabe, ao erro, ao que é imperfeito, entende? Tem uma coisa de que, uma pesquisa que essa Júlia Limonda fala, que uma pesquisa que analisou 6.000 filmes, o conteúdo de violência ou uso de drogas se manteve estável, esses 6.000 filmes entre 20 e 23. Mas a sexualidade deixou de fazer parte mesmo das narrativas recheadas de amor romântico. E aí tem um outro dado que eu queria colocar aqui, para esse fator da deserotização dos filmes, que é o mercado, que é o capitalismo, porque os filmes, né, do mainstream, né, do cinema dominante, que para fazer grandes bilheterias, você não pode ter uma classificação etária maior do que 12 anos. Sim. E 12 anos é muito pouco. Eu me lembro quando eu lancei o Califórnia. E aí? Teve esse tipo de questão? Não, a gente recebeu uma classificação com 16 anos. E a distribuidora, na época, a Silvia Cruz, ela falou assim, a gente não pode pegar uma classificação de 16 anos, senão esse filme não vai fazer bilheteria nenhuma. Porque o maior fatia do público, a gente tem que pegar pelo menos 14. Porque é esse público que vai ao cinema. Então, estendendo isso para uma escala maior, é claro que os grandes filmes não podem ter cenas de sexo, porque senão eles não vão conseguir levar essas pessoas pagantes ao cinema. Claro que isso tudo tem mudado muito desde a pandemia, com, enfim, o crescimento dos vídeos on demand, do cinema em casa e tudo mais. Mas, de qualquer forma, essa que é eu acho que é a questão que eu queria pensar. Se esses filmes estão sendo deserotizados porque os jovens não querem mais, ou os jovens se desacostumaram de ver porque simplesmente o que é oferecido a eles, filmes de super-heróis, filmes com classificação livre para toda a família e tal, simplesmente não tem isso, você entende? Eu não sei como é que fica esse desenho pós-pandemia, mas, né, a coisa você vê as coisas sob demanda. E isso vai, acho que, mudando as relações, e a gente vai sendo um pouco induzido a se especializar ou criar um certo perfil, assim. Coisas que o Juliano gosta. O Juliano clica nesse filme, aí aparecem mais 3 que são desse, e você vai um pouco criando uma identificação e um território de identidade de consumo muito determinado. E aí, o que vai fazendo a gente se habituando com um certo tipo de coisa. Um pouco com um certo efeito feed, né? Você fica achando que aquilo ali é também um pedaço do mundo que é representativo do todo. Mas, na verdade, não claro é. Que não é. Eu sinto que isso vai criando um costume de uma espécie de previsibilidade. E eu acho que os hábitos vão sendo um pouco marcados por isso. Dessa previsibilidade que não tem a ver com, né, grandes emoções e grandes sustos. Em algum nível... Nossa, parece a música do Radiohead, No Alarms and No Surprises. Pois não é. Não, eu acho que o Radiohead, ele previu muita coisa do século XXI. Pois é, então eu sinto que, né, eu acho que nós que, de certa maneira, somos formados no século XX, tinha uma margem, né? Eu lembro que eu ia ao cinema para ir ao cinema. Aí tá passando tal filme, não era tão dirigido. É verdade. Isso tinha uma margem do que pode acontecer. E eu sinto que essa margem, ela diminuiu um pouco. Um pouco? Né? E aí, de certa maneira, tem uma coisa geral que tem a ver com até certos medicamentos, né? Eles limitam os picos de entusiasmo, e, né? Você vai para a média. Dentro desse espectro, eu acho que, eventualmente, a sexualidade, a presença dela, ela constrange, acho que ela produz altera o gráfico, eu acho, sabe, de uma coisa, ainda mais pensando nessa coisa que chamam de maratonar, né? Tem uma coisa de ficar mantendo a linha média e no longo prazo, né? A coisa de você ficar nas plataformas, ela tem a ver com você criar um tipo de estimulação, dosinhas de dopamina, que tem a ver com um gráfico baixo e contínuo. Quando fui trabalhar na MTV, isso lá no começo dos anos 90, a gente falava o seguinte, a gente não tem que dar ao jovem o que ele quer.
A gente tem que dar ao jovem o que ele ainda não sabe que quer. E essa era a grande sacada, que é o oposto do que acontece hoje com a algoritmização do que a gente consome, ou do que o jovem consome, do que, na verdade, todo mundo. A gente está falando do jovem simplesmente porque a gente fez esse recorte geracional aqui da Gen Z, da geração Z. Sim. E é engraçado, porque, pensando politicamente, né, a gente num momento muito difícil mundial, é muito curioso que, né, o espectro político da extrema-direita perceba isso e se promova em torno disso. Vamos quebrar, passa uma ideia falsa do que é a sociedade, mas, ao mesmo tempo, o que ele vende? A libido da quebra, pô. Vamos quebrar. Não tem sistema político, não tem discurso de prefeito, não preciso falar sobre nada que é sério, eu só estou aqui para quebrar. Entende? Totalmente. E aí eu sinto Isso que... você falou, a libido da quebra. Da quebra, da transgressão, entendeu? Eu vou aqui, não vou fazer o programa, vou jogar essa mesa para cima, entendeu? Entendeu? E isso tem uma coisa, né? Total. Essa coisa de você não fazer o esperado, eu acho que o ser humano ele tem um gostinho por isso. E eu sinto que o lugar, assim, em alguma medida modesto, da arte, da cultura, ele tem alguma proporção de compromisso com isso, entendeu? De sentar aqui e ver um troço de falar, ixi, o que eu faço com isso, sabe? Eu acho que é uma coisa que a gente precisa cultivar e não entregar essa libido transgressora para quem quer limitar os nossos corpos, para quem quer fazer a família tradicional, quem quer concentrar a grana, quem quer voltar e aumentar a prevalência dos homens e dos ricos e de tudo certinho, né? Eu sinto que esse papel é muito importante e eu acho que eu sinto que a gente está começando a perceber que a gente não pode deixar isso de lado. Eu sinto que é preciso um consenso de que essa área, mesmo que não majoritária, ela precisa sempre continuar existindo. Claro. Coisas que a gente eventualmente nem sabe se é errado ou certo, mas ali a gente tem um campinho que é um pouco como a ciência, manter o laboratório aberto, sabe? Às vezes explode, às vezes você acha uma puta substância, mas... É isso, eu quero agradecer você. Foi barato. Sempre muito bom conversar com você. Dá vontade de fazer uma série. Sim. Foi um prazer. Estar aqui foi ótimo. Delícia. Obrigada. Então, se o dissolver das fronteiras nos traz alguma liberdade, nos traz também muita insegurança. E nós, enquanto adultos, precisamos pensar sobre essa perspectiva. Nós estamos diante do inédito. Bem-vindo ao clube da incerteza e da angústia, não é? Porque nós estamos nesse paredão entre o presente e o futuro. Se a gente tenta repetir o passado, a gente vê que não dá. E a gente não tem um modelo para colocar no lugar, estamos angustiados, não temos para onde olhar. E a minha sugestão é, vamos olhar para cima. Vamos fazer com os antigos, vamos considerar. Estar com as estrelas, estar com o sideral. Vamos olhar para cima e vamos tentar criar uma nova cartografia que mude o nosso olhar. Porque quando a gente muda o nosso olhar, a gente muda quem nós somos. Nós somos produtores e produtos da cultura. Ao mudar a nossa maneira de interpretar a cultura, nós modificamos a cultura. E uma vez que a modificamos, nós somos modificados por ela.